As leis mais cruéis e bizarras da Bíblia, que ninguém gosta de citar. A Bíblia é frequentemente apresentada como o alicerce da moralidade ocidental, um farol de sabedoria, amor e compaixão. Citamos os Salmos para conforto, as parábolas de Jesus para inspiração e os 10 Mandamentos como um guia ético fundamental. Esta é a versão higienizada, a Bíblia de capa de veludo na mesa de cabeceira, editada para o consumo moderno, mas por trás dessa fachada de benevolência, escondido em livros que muitos pulam, jaz um código legal de uma brutalidade chocante e uma estranheza que beira o absurdo. Este texto não vai oferecer as desculpas teológicas usuais de contexto histórico. A verdade polêmica é que, para um livro que se afirma como a palavra inspirada de um Deus eterno e imutável, muitas de suas leis são moralmente repugnantes e logicamente bizarras. Hoje, vamos abrir as páginas que são convenientemente omitidas nos sermões de domingo e ler em voz alta os mandamentos que a religião organizada prefere que você esqueça. Prepare-se para confrontar o lado sombrio do livro sagrado. Bem-vindo ao canal Mistérios e Curiosidades. Caso goste, se inscreva neste canal, curta e compartilhe este vídeo. Vai me ajudar muito a criar mais vídeos como este. Parte 1. A Lei do Sangue. Pena de morte para pecados mundanos. A nossa sensibilidade moderna associa a pena capital aos crimes mais hediondos, como o assassinato em série. No Código Legal do Antigo Testamento, no entanto, a morte era uma punição surpreendentemente comum, prescrita para uma gama de ofensas que hoje consideraríamos questões de disciplina familiar, de estilo de vida ou de liberdade de expressão. A pena de morte para o filho rebelde, talvez a lei mais chocante para qualquer pai ou filho, seja encontrada em Deuteronômio 21, 18, 21. O texto é assustadoramente claro. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece aos pais, mesmo após ser disciplinado, eles devem levá-lo aos anciãos da cidade e declarar: este nosso filho é obstinado e rebelde. Não nos obedece. É um glutão e um bêbado. A sentença? Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Não se trata de uma metáfora. É uma prescrição para a execução pública de um adolescente problemático, sancionada por seus próprios pais. A morte por crimes sexuais. O livro de Levítico, em particular o capítulo 20, é um campo minado de ofensas capitais. O adultério, o adúltero e a adúltera certamente serão mortos. A homossexualidade masculina? O texto afirma que ambos certamente serão mortos. O seu sangue será sobre eles. A bestialidade, morte para o humano e para o animal. Em Deuteronômio 22, uma noiva que não pudesse provar sua virgindade na noite de núpcias deveria ser apedrejada até a morte na porta da casa de seu pai. A obsessão com a pureza sexual e o controle patriarcal é tão extrema que a pena para a transgressão é a aniquilação. Execução por ofensas religiosas. A liberdade de religião ou de expressão era um conceito inexistente. Em Êxodo 35:2, a ordem é inequívoca. Qualquer que nele fizer alguma obra, no sábado, morrerá. Em Levítico 24:16, a punição para quem blasfemar o nome do Senhor é a morte por apedrejamento por toda a congregação. Questionar, duvidar ou simplesmente não seguir as regras rituais à risca não era um pecado a ser perdoado. Era um crime capital. A polêmica aqui é inevitável. Como pode um Deus de amor e misericórdia prescrever leis tão sedentas por sangue para ofensas que hoje mal justificariam uma multa de trânsito? A desculpa do contexto não é suficiente quando o texto se apresenta como um mandamento divino e eterno. Parte 2. As regras da servidão. A justificação divina da escravidão. Nenhum tema expõe mais a dissonância moral da Bíblia do que sua abordagem à escravidão. Longe de condená-la, o Antigo Testamento a regulamenta meticulosamente, tratando seres humanos como propriedade. Apologistas tentam suavizar a questão, chamando-a de servidão por contrato. Mas os textos contam uma história diferente e muito mais sombria. Êxodo 21, 20, 21 afirma: e se alguém ferir seu servo ou sua serva com uma vara, e ele morrer debaixo de sua mão, certamente será castigado. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque ele é seu dinheiro. A lei proíbe o assassinato imediato de um escravo,
mas permite que ele seja espancado até a beira da morte, pois ele é, literalmente, seu dinheiro, sua propriedade. Levítico 25 faz uma distinção ainda mais perturbadora entre escravos hebreus e estrangeiros. Um hebreu só poderia ser um servo por um tempo limitado. Mas sobre os estrangeiros, o versículo 45-46 diz: Deles comprareis servos e servas, e possuí-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdá-los como possessão. Perpetuamente os fareis servir. Isso não é servidão por contrato. Isso é escravidão perpétua e hereditária, uma das maiores atrocidades da história humana. Aqui não apenas permitida, mas sancionada por lei divina. Essas passagens foram usadas por séculos para justificar a escravidão na Europa e nas Américas, provando que essas leis antigas têm consequências terrivelmente modernas. Parte 3. A lógica bizarra. Leis que desafiam a razão. Além da crueldade, há uma camada de leis cuja estranheza é simplesmente desconcertante. Elas levantam a questão: por que uma entidade cósmica se importaria com detalhes tão triviais e bizarros da vida humana? Proibições de moda e dieta. Todos conhecem as proibições alimentares de Levítico 11 sobre carne de porco, mariscos e outros animais impuros. Menos conhecida, mas igualmente estranha, é a lei de Levítico 19:19. Não vestirás uma veste de material misturado. Usar uma camisa de algodão e poliéster, segundo este mandamento, é uma abominação. É impossível não questionar a lógica divina por trás de uma proibição têxtil. O teste da esposa adúltera, a prova da água amarga. Talvez a lei mais bizarra de toda a Bíblia esteja em Números 5, 11 e 31. Se um homem sentisse ciúmes de sua esposa, mas não tivesse provas de sua infidelidade, ele poderia levá-la ao sacerdote. O sacerdote então prepararia uma poção chamada água amarga da maldição, misturando água sagrada com pó do chão do tabernáculo. A mulher era forçada a beber. Se ela fosse inocente, nada aconteceria. Mas se fosse culpada, o texto promete que sua barriga inchará e sua coxa apodrecerá, e a mulher será uma maldição no meio do seu povo. Esta não é uma lei. É um ritual mágico, um julgamento por provação sancionado por Deus. É uma prática profundamente misógina que coloca o poder absoluto na suspeita de um homem e submete uma mulher a um abuso psicológico e potencialmente físico terrível, sem nenhuma evidência necessária. Leis de pureza ritual. O livro de Levítico está repleto de leis que declaram as pessoas impuras. Uma mulher era impura durante a menstruação e por 7 dias depois. Após dar à luz um menino, ela era impura por 40 dias. Se desse à luz uma menina, a impureza durava 80 dias. Tocar em um cadáver, ter uma doença de pele ou uma emissão corporal, tudo isso tornava uma pessoa ritualmente impura, exigindo isolamento e sacrifícios de purificação. Essas leis revelam uma teologia baseada no medo do corpo, da biologia feminina e da mortalidade. Conceitos que parecem mais tribais e supersticiosos do que divinamente inspirados. O desafio de ler o livro inteiro. A Bíblia não é um livro simples. Ignorar essas leis cruéis e bizarras enquanto se celebra as passagens de amor e compaixão é um ato de desonestidade intelectual. Para levar o texto a sério, é preciso confrontar sua totalidade, o sublime e o brutal, o profundo e o desconcertantemente estranho. A questão polêmica que resta não é se essas leis são antiquadas ou contextuais. A verdadeira questão é: se um livro contém tanto a palavra de Deus, quanto leis de uma crueldade e bizarrice inegáveis, o que isso realmente nos diz sobre a natureza de seu suposto autor divino? Obrigado por assistirem até o final. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até mais.